Bom sábado a todos. É gostoso subir aqui e ver a igreja lotada. Normalmente a gente sobe aqui no horário da escola sabatina, só um puxãozinho de orelha, bem pequenininho. E está vazia, mas é bom na hora do culto ter tanta gente aqui dentro. Eu gosto de levantar, que de vez em quando essa é a minha tarefa, e contar quantas pessoas tem aqui, que o pastor precisa mandar essa informação lá para a associação de vez em quando. Eu não cumpro muito com esse trabalho, mas enfim. É um prazer estar aqui com vocês hoje e eu peço que Deus nos abençoe agora ao estudarmos a sua palavra. Era 1975. Muitos aqui não haviam nascido naquela época, eu também não. Quem dera, cabelo entrega, né? Na época eu tinha 15 anos, sim, eu nasci em 1960, uma época boa. Hoje é bom também, mas 75, 15 anos eu estava no IAE. Naquele ano, talvez um pouquinho antes, eu conheci uma menina, se tornou minha amiga, uma amiga muito grande, assim, uma pessoa que a gente estava sempre junto. Ela tinha namorado, não pense nisso não. Ela tinha namorado, namorava o filho do maestro do nosso coral, que era o nosso momento de todo final de semana. Nós, os adolescentes, amávamos ir para o IAE, que era onde nós estudávamos. Estão me ouvindo? Não sei o que aconteceu, melhorou. Nós íamos então todo final de semana, claro, durante a semana íamos para o colégio. Lá o namorado dela convidava ela para matar aula, ela não matava, mas quando eu chamava nós matávamos juntos. Aí depois ele via, aí o negócio era feio para ela. Eu também tinha namorado, não pensa que eu não tinha não. Não sei porquê, a gente conversa sempre isso, não sei porque nós não tínhamos esse tipo de interesse um para com o outro. Isso foi por volta de 75, como eu disse. Em 76 eu estava no segundo ano colegial lá no Brasil, aqui seria o terceiro ano do high school, e eu me apaixonei por uma outra menina. Não se assuste não, Nilson, fica tranquila, você não sabe dessa. Não, pode ficar. O nome dessa menina era SR56, esquisito, né? Era uma calculadora da Texas Instruments. Eu sempre gostei de coisa eletrônica. Quando eu era pequeno, eu assistia muito o Perdidos no Espaço. Eu sonhava ser o Will Smith, ficar brincando. Will não, como era o nome dele? Will Robinson. Ficar brincando no computador, esse era o meu sonho. Então me apresentaram para essa calculadora, e essa calculadora era programável, uma coisa demais, eu nunca tinha visto isso. Lendo sobre cálculo de matrizes. Quantos aqui lembram de matriz, cálculo? Lembra? Ninguém levantou a mão, que coisa. Ah, agora sim, então tá bom. Primeiro programa que eu escrevi na minha vida nessa calculadora foi resolver uma matriz de 3x3. Eu aprendi toda a linguagem dela, é uma linguagem que a gente chama de linguagem mnemônica, ou seja, cada comando são 3 caracteres, 3 letras que representam aquele comando. E a gente, dentro desse contexto, trabalhava com uma área de memória. Não vou dar aula de programação aqui, não se preocupem. Então a gente trabalhava com uma área de memória, a gente fazia cálculos, um monte de coisa. Fiquei apaixonado pela calculadora e eu queria comprar uma calculadora, mas eu não tinha dinheiro para isso, então eu usava a calculadora do meu amigo. Eventualmente comprei uma, não era nem essa 56, era uma TI 59, que já tinha um cartãozinho magnético, uma coisa maravilhosa. Mas essa história veio mais para frente. Bom, isso daí então a história passou, eu continuei mexendo com isso, apaixonado por essas coisas, terminei o segundo grau, não fui fazer faculdade ainda, fui fazer um curso de computação numa empresa chamada Kioei Facom, e eles eram fabricantes de grandes computadores. E lá eu aprendi programação COBOL, uma coisa linda aqui, que tem um outro ali que faz RPG, né? Mas o negócio era COBOL comigo. Bom, me apaixonei, mas no Brasil, para a gente estudar computação, que naquela época era chamado processamento de dados, você precisava ter olho puxado. Porque se você não tem olho puxado, você não conseguia passar na USP, que era a única faculdade, e disputar com o japonês não era fácil, não. Resultado, fui fazer administração de empresas numa universidade de adventistas chamada Instituto Luzwell, lá em Moema, em São Paulo. Nesse período de tempo, eu reencontrei aquela minha amiga. Só que agora, com ela, só um parênteses aqui, uma vez por ano, no nosso aniversário, porque ela faz aniversário um dia depois que eu, dia 24 de outubro. Nilson, vocês sabem disso. Enfim, todo ano eu ia na casa, um feliz aniversário, dava um abraço, um beijo e tal, tchau. Nesse ano, num lugar diferente, que foi no próprio colégio, na festa de bodas de prata de um casal de amigos.
Ali eu falo sempre que Deus me jogou um raio na cabeça, a coisa mudou, virou a amizade em outra coisa. Eu não vou contar a história, mas rapidinho, só para vocês saberem, me apaixonei. Deus me abençoou com a possibilidade de fazer com que ela se apaixonasse por mim também. E menos de um ano depois, no dia 16 de maio, esse ano nós vamos fazer 35 anos de casados. 16 de maio nós nos casamos e nós fomos convidados pelos nossos tios aqui a vir para os Estados Unidos. Fomos morar em Chicago. Lá em Chicago eu cheguei sem saber praticamente conjugar o verbo to be. É o que a gente aprendia lá no segundo grau naquela época. O meu professor, coitado, era tão fraquinho, então foi só isso que eu mal sabia fazer. Mas Deus me abençoou com dom de língua. Em 6 meses eu estava falando inglês. Eu fui fazer computação. No meu segundo ano de faculdade, eu fui convidado a fazer um teste, uma entrevista para me tornar um trainee, um estagiário numa empresa muito grande lá em Chicago, chamada CNA, uma empresa de seguros. Eles tinham um departamento enorme de computadores lá, como toda companhia de seguro, obviamente. Aí eu fui chamado para fazer o teste ali. Agora vocês vão entender por que eu falei da calculadora lá atrás. Primeiro fiz uma entrevista, fui bem na entrevista, me chamaram para ir participar de um teste. Da minha faculdade foram 10 candidatos. A hora que eu sentei naquela sala, uma sala, tinha mais de 30 pessoas da minha faculdade e de outras também, chegou então as folhas com o teste, o exame, a prova que nós tínhamos que fazer. O que era a prova? A prova era o seguinte: dando-se os seguintes comandos em 3 caracteres como comandos de linguagem e considerando-se que você vai ter espaço de memória onde você pode reservar as informações, escreva um programa para fazer isso, resolver essa fórmula, tal. A hora que eu vi aquilo ali, eu falei, puxa vida, eu já vi isso aqui antes. Era uma linguagem muito semelhante. Abençoou com a possibilidade de fazer com que ela se apaixonasse por mim também. E menos de um ano depois, no dia 16 de maio, esse ano nós vamos fazer 35 anos de casados. 16 de maio nós nos casamos e nós fomos convidados pelos nossos tios aqui a vir para os Estados Unidos. Fomos morar em Chicago. Lá em Chicago eu cheguei sem saber praticamente conjugar o verbo to be. É o que a gente aprendia lá no segundo grau naquela época. O meu professor, coitado, era tão fraquinho, então foi só isso que eu mal sabia fazer. Mas Deus me abençoou com dom de língua. Em 6 meses eu estava falando inglês. Eu fui fazer computação. No meu segundo ano de faculdade, eu fui convidado a fazer um teste, uma entrevista para me tornar um trainee, um estagiário numa empresa muito grande lá em Chicago, chamada CNA, uma empresa de seguros. Eles tinham um departamento enorme de computadores lá, como toda companhia de seguro, obviamente. Aí eu fui chamado para fazer o teste ali. Agora vocês vão entender por que eu falei da calculadora lá atrás. Primeiro fiz uma entrevista, fui bem na entrevista, me chamaram para ir participar de um teste. Da minha faculdade foram 10 candidatos. A hora que eu sentei naquela sala, uma sala, tinha mais de 30 pessoas da minha faculdade e de outras também, chegou então as folhas com o teste, o exame, a prova que nós tínhamos que fazer. O que era a prova? A prova era o seguinte: dando-se os seguintes comandos em 3 caracteres como comandos de linguagem e considerando-se que você vai ter espaço de memória onde você pode reservar as informações, escreva um programa para fazer isso, resolver essa fórmula, tal. A hora que eu vi aquilo ali, eu falei, puxa vida, eu já vi isso aqui antes. Era uma linguagem muito semelhante. Uma área de microinformática que estava começando, isso aqui foi em 1984. Eu aceitei trabalhar naquele departamento, fui muito feliz naquela empresa. Por que eu estou contando essa história? Porque Deus faz as coisas de um jeito tão diferente do que a gente imagina. Eu nunca na minha vida achei que eu ia me apaixonar por lógica. Computação, programação é lógica. Me apaixonei por isso e aprendi de uma forma tão simples e tão acessível, porque estava na minha mão, era a calculadora de um amigo meu. Toda aula eu queria brincar com essa calculadora, ainda bem que ele brincava em casa e deixava eu brincar na classe. Deus trabalha de formas tão estranhas que a gente não consegue compreender, só no final. E às vezes até não vai ser no final, vai ser mais para frente ainda. E eu quero contar para vocês aqui, depois de ter contado essa pequena história da minha vida, quero dizer para vocês uma coisa interessante. Deus sempre preservou um remanescente para o servir.
que tem a ver isso com a história que eu contei? Se vocês aguentarem o sermão até o final, vocês vão entender. Vamos lá. Quais são esses remanescentes, começando na história? Adão, Sete, Enoque, Matusalém, Noé e Sem. Aliás, eu preciso falar uma coisa. Eu prometi para a Fernanda que está traduzindo, que eu ia bem devagarzinho. Está rápido, né, Lio? Enfim, desculpa, Fernanda. Mas eu dei um monte de coisa escrito para ela ler, então tudo bem. Ok, continuando então. Em linha ininterrupta, preservaram de época em época as preciosas revelações da vontade de Deus. Ou seja, Deus sempre tinha alguém para preservar a sua verdade. Lembra, antigamente não tinha livro como nós temos hoje. Então tudo era passado de pai para filho. A experiência do pai vinha para o filho tinha sua própria experiência, mas contava para os seus filhos a do seu pai, que era o avô, e assim por diante. Era assim que a história acontecia, assim que eram preservadas as verdades naquela época. O próximo nessa linha foi Abraão. Abraão foi aquele que surgiu logo depois do dilúvio. O filho de Terá se tornou herdeiro desse sagrado depósito, responsável de passar para frente essa história. E nós conhecemos um povo muito grande que chama-o de pai Abraão. Aliás, existem dois povos. Vocês sabem quem são? Pai Abraão. Então, Abraão é um pai de uma grande nação, que essa foi a promessa de Deus, é que nós vamos ver agora. Quando Deus pediu para Abraão, ou Abrão na época, sair de Ur dos Caldeus, ele havia prometido que faria dele uma grande nação. E hoje nós estamos aqui para provar que eram. A maioria de nós, em algum momento na sua linha genealógica, tem um judeu. Se não é um judeu, é alguém da outra nação, dos árabes. Gênesis 12, 2 e 3 diz o seguinte: far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Mas no verso 3 ele acrescentou essa certeza: mais preciosa do que todas as outras para o herdeiro da fé, de que o Redentor do mundo viria de sua linhagem. Que privilégio, olha só o que ele disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por quê? Esse herdeiro iria fazer o quê? Salvar-nos dos pecados. Ele ia pagar pelos nossos pecados para nos darmos a oportunidade de voltarmos para o plano inicial de Deus, que era o Éden, era o céu. Esse é o plano de Deus para todos nós, esse é o plano de Deus hoje, é o plano de Deus através da história. O que Ele quer fazer é nos levar de volta para casa. É um plano muito simples, é simplório até. Só que existe um inimigo no meio dessa história aí, que faz com que o projeto de nos levar de volta ao lar se complique. E através da história nós vemos isso daí acontecer. Bom, no verso 3... ele acrescentou isso que eu acabei de falar para vocês: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E eis a mensagem de Deus a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Isso está em Gênesis 12, 1. Hebreus 11, 8 nos fala a resposta de Abraão a essa mensagem. Qual foi? Pela fé, essa foi a resposta dele. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Isso é pela fé. Pela fé, nós compreendemos informações que Deus nos passa, ou quem sabe nem as compreendamos, mas nós as aceitamos porque foi Deus que nos passou, foi Deus que pediu para nós, foi Deus que nos orientou por um certo caminho. Não faz sentido muitas vezes. A questão da pessoa do Espírito Santo. São coisas que nós não temos como comprovar, não temos como entender, mas pela fé nós precisamos aceitar, porque foi assim que Deus nos apresentou conceitos como esse e muitos outros. Ok, continuando. Nós vamos agora fazer uma viagem através do tempo. Esse chamado de Deus a Abraão foi aproximadamente no ano 1926 a.C. Agora, rapidamente nós vamos viajar no tempo, aproximadamente 500 anos. Vamos por volta do ano 1400 a.C. O período em que o povo de Israel estava para tomar posse da terra que havia sido prometida ao pai Abraão.
Após eles saírem da região do Monte Sinai, eles foram viajando, segundo estudiosos, em torno aí de 3 meses ou algo parecido, até chegarem a um lugar onde é chamado Kadesh Barneia, e ali Moisés enviou 12 espias para a terra de Canaã, para procurar conhecer e entender um pouquinho daquela terra, quem sabe para fazer planos, algo assim. Enfim, ao voltarem, o relatório da maioria foi desanimador. Muito embora Josué e Caleb trouxessem as melhores notícias possíveis, e muito embora eles tenham trazido cachos de uva gigante nas costas, vocês lembram dessa história? Os outros conseguiram desanimar o povo, dizendo que aquela região era uma região povoada por gigantes. E nesse momento, então, começa 40 anos de peregrinação ali pelo deserto. Quando nós olhamos um mapa que mostra qual foi o trajeto do povo de Israel, parece uma coisa muito estranha. Eles estão chegando ali na porta de onde eles tinham que ir e voltam de novo. E passam ali 40 anos. Após esse tempo, o povo foi renovado, porque o que aconteceu? Todos aqueles acima de 20 anos que saíram do Egito foram enterrados ali no deserto, com exceção de Josué, Caleb, obviamente, Moisés. Então agora eles estão de volta perante o Rio Jordão. E ali então começa o novo processo. Nesse período Moisés morreu agora, quando eles estão ali para chegar. E então eles atravessam o Jordão e entram em Canaã. E agora começa a missão impossível, dentro do nosso contexto. A missão de conquistar aquela terra de gigantes, conforme os 10 espias haviam descrito 40 anos atrás. Quanto às aparências humanas, a luta para obterem posse da terra devia ser longa e difícil. Os povos daquela região eram povos poderosos e experientes na guerra. Estavam sempre prontos a opor-se à invasão de qualquer tipo de inimigo querendo tomar o seu território. Suas grandes cidades eram fortalezas. E segundo dizem Deuteronômio 9:1, eram muradas até os céus, ou seja, os muros eram muito altos. A única forma de transporem essas dificuldades do povo de Israel, entrar por essa terra e conseguir conquistar, seria em não confiar em sua própria força. Esta era a única garantia de êxito. Êxito esse já prometido por Deus. Lembra para quem Deus prometeu aquela terra? Para o pai Abraão. Então disse, isso daqui vai ser tua terra. E agora eles estavam ali prontos para entrar. Deus os manteve lá no Egito por um período, por várias coisas que aconteceram, mas uma das coisas que eu gosto de pensar é o seguinte, aqueles 400 anos, Deus estava dando de oportunidade para o povo daquela terra o aceitarem. Porque a mensagem de Deus, lembrem, que sempre é dada para todos. Todos têm oportunidade de aceitar a Deus. Só que Deus havia prometido aquela terra para o seu povo. Aliás, o mundo todo é de Deus, Ele faz o que Ele quer com ele, não quer? Não é assim? Pois bem, aquele povo teve a oportunidade de aceitar a Deus, não aceitaram e agora, pela misericórdia de Deus, eles seriam exterminados. Mais uma coisa estranha para nós. Que história é essa de misericórdia e unida com destruição? Quando você chegar no céu, pergunte isso para Jesus. Ele vai explicar para você. Hoje nós precisamos aceitar isso aí pela fé. Bom, logo à frente deles estava a grande e poderosa cidade de Jericó, considerada uma das mais poderosas cidades da terra naquela época. Eu queria que o mídia colocasse um PowerPoint para mim ali, bem rapidinho, eu tenho poucas telas, mas eu quero que vocês tenham uma noção. Aqui, essa parte toda sem nenhum tipo de vegetação, eu não sei se está ali. Tudo isso daqui é para ser onde era a cidade de Jericó, isso aqui seriam as muralhas. Ela crescia um pouquinho mais, mas foi para o lado de cá. Ela era um pouquinho mais, mas foi construída essa estrada, então ela acabou não indo até o limite que era antigamente. Essa cidade, ela tinha essas muralhas em volta dela. Aliás, as muralhas, tem um PowerPoint aqui que mostra, aqui só para vocês terem uma noção, isso aqui é o Rio Jordão, mais aqui para baixo fica o Mar Vermelho, e obviamente para o lado de cá o Mar Mediterrâneo. Então aqui nessa região também mais para baixo tem Jerusalém,
Enfim, então isso aqui é só para mostrar, nesse lugarzinho pequenininho aqui, a gente encontra ali as ruínas de Jericó. Isso aqui é para vocês terem uma noção como era a cidade. Ela possuía, segundo os arqueólogos, duas muralhas. Essa aqui era uma muralha externa, essa uma muralha interna, e a cidade ficava para cá. A altura dos muros eram de 6 metros aproximadamente, a largura aqui em cima de 1,80 m, então dá para saber que podiam os soldados caminhar facilmente por ali, os vigias podiam muito bem estar ali em cima para cuidar de qualquer tipo de ataque, qualquer coisa assim. Bom, então, como eu disse, as muralhas tinham em torno de 1,80 m de largura e 6 metros de altura, segundo os arqueólogos. Seu comprimento era de 360 metros, vou voltar para trás aqui, mais um pouco. Daqui até aqui embaixo era aproximadamente 360 metros, e no lugar mais largo ela tinha 150 metros. Isso dá em torno, eu fiz um cálculo, em torno de uns 50 quilômetros quadrados. Acho que esse foi o último, assim. Então, aqui, voltando. Então, ela tem aqui, de comprimento, os 360 metros, e aqui, 155 metros de largura, é isso daí. 50 quilômetros quadrados, e, segundo os estudiosos, a população, na semana da destruição, era de milhares de pessoas. Por que isso? Terminou. Por que milhares de pessoas? Porque o povo morava na região externa da cidade. Inclusive, era uma região muito fértil, produzia muito. Mas, quando havia a iminente ataque de algum inimigo, todos corriam para a fortaleza, para a cidade, e ficavam ali dentro. A cidade possuía muita água, muito alimento, ou seja, o suficiente para suportar o ataque por um bom tempo. E, se necessário, eles tinham tanto poder bélico que eles poderiam destruir os inimigos, principalmente inimigos como o povo de Israel. Que a gente sabe que naquele período de 40 anos que eles estiveram no deserto, tiveram algumas situações de guerra. Mas como que eles venciam a guerra? Vocês lembram uma história em que precisaram segurar as mãos de Moisés para cima? Enquanto segurassem, eles obtinham vitória. Quando ele baixava, eles perdiam? Onde estava o poder desse povo? Deus, exatamente. Bom, então é o seguinte, apesar de serem mais eficientes belicamente, o povo de Jericó, do que o povo de Israel, que não possuía muita experiência e muito menos tecnologia de guerra, eles decidiram trancar-se dentro de suas muralhas, pois sabiam que eram intransponíveis. Intransponível, guarde bem essa palavra. Segundo arqueólogos, quando perceberam a aproximação, como eu falei agora há pouquinho, todo mundo corria ali para dentro e se trancava lá. Voltando para a história. Subjugar Jericó era considerado por Josué o primeiro passo na conquista de Canaã. Lembra a ordem de Deus? Vocês vão entrar naquela terra, destruir todos os povos, todos os povos. Lembra, eu falei antes? A misericórdia de Deus havia chegado no seu limite, então a ordem era destruir. Bom, mas antes de tudo, Josué procurou a certeza da guia divina. Nada como termos certeza de que estamos cumprindo com o plano de Deus. E esta lhe foi concedida, essa certeza. Retirou-se do acampamento a fim de meditar e orar para o Deus de Israel fosse adiante de seu povo. E ali ele viu um guerreiro armado de grande estatura naquele momento e de presença impotente, que tinha na mão uma espada nua. E ele perguntou, és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E ele recebeu a resposta, venho agora como príncipe do Senhor. A mesma ordem dada a Moisés em Horebe, descalça os seus sapatos dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa, revelou o verdadeiro caráter do estranho misterioso. Era Cristo, o exaltado ser, que estava em pé diante do chefe de Israel. Tomado de assombro, Josué caiu sobre seu rosto e adorou. E ouviu essa segurança. Olha que coisa linda ele ouviu agora. Tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei, aos seus valentes e valorosos. Isso está em Josué 6, verso 2. E então ele recebeu instruções para a tomada da cidade. Como eu disse, o povo de Israel não era um povo preparado para a guerra. Josué era um dos líderes, ainda na época de Moisés, era um daqueles que dirigia as tropas israelenses, sei lá.
mas eles não tinham capacidade, não tinham preparo como esses outros povos que viviam brigando o tempo todo. Mas agora ele procurou o verdadeiro chefe dos exércitos de Deus, Jesus Cristo, que foi quem disse para ele que a vitória está garantida, aquele povo está nas tuas mãos. As instruções agora para o ataque. Em obediência à ordem divina, Josué arregimentou os exércitos de Israel. Agora preste atenção nas instruções. Nenhum assalto deve ser feito, ou seja, vocês não devem fazer nenhum ataque. Vão devagar. Apenas deviam fazer um circuito da cidade, levando a arca de Deus e tocando trombetas. Lembra que eu mostrei para vocês que a cidade tinha ali um formato que parece até uma pista de autódromo lá de Monza? Para quem gosta de Fórmula 1, o autódromo de Monza tem aquele formatozinho, parece aquilo lá. Em primeiro lugar iam os guerreiros, os soldados do povo de Israel, uma corporação de homens escolhidos, não para fazer agora a conquista pela sua própria habilidade e proeza, mas pela obediência às orientações a eles dadas por Deus. Ou seja, não façam nada por conta própria, obedeçam o que Deus está dizendo. Seguiam-se 7 sacerdotes com trombetas. Então a arca de Deus, rodeada de uma auréola de glória divina, era levada pelos sacerdotes vestidos nos trajes que denotavam seu sagrado ofício. Deus está mostrando claramente aonde está o poder. Os soldados estão indo, mas Deus está logo ali atrás deles. Nenhum som se ouvia, tal foi o cortejo que circundou a cidade condenada. Nenhum som se ouvia, a não ser o tropel ou o andar daquela grande hoste e o estrondo solene das trombetas ecoando pelas colinas e ressoando através das ruas de Jericó. Concluído o circuito, o exército voltou em silêncio às suas tendas e a arca foi de novo posta em seu lugar do tabernáculo. Agora eu quero que você se coloque no lugar dos soldados de Jericó. O que eles esperavam daquele povo, do inimigo que estava chegando? Esperavam um ataque. Esperavam que eles tivessem ali as suas catapultas para jogar pedra lá para dentro, se é que já existia naquela época. Esperavam que eles viessem com armas para tentar derrubar a porta. É o que eles esperavam. No entanto, eles viram ali aquele povo dando a volta na cidade em silêncio. E eles começaram a se lembrar a história que eles haviam ouvido falar daquele povo. O Mar Vermelho lá no Egito. E agora, esses dias, atravessando o Rio Jordão, outro milagre. Admirados e alarmados, as sentinelas da cidade notavam cada movimento e o referiam às autoridades. Não sabiam a significação de toda essa manifestação, mas quando viram aquela potente hoste a marchar em redor de sua cidade, uma vez em cada dia, juntamente com a arca sagrada e os sacerdotes assistentes, o mistério da cena aterrorizou o coração de sacerdotes e povo. De novo, inspecionaram suas fortes defesas, sentindo-se certos de que poderiam, com êxito, resistir ao mais poderoso ataque. Ainda estavam esperando algum tipo de ataque daquele povo. Muitos punham a ridículo a ideia de que qualquer mal lhe pudesse advir por meio daquelas singulares demonstrações. O que é isso que eles estão fazendo aí? Vai fazer alguma coisa para nós? Será que estão esperando aí que algum milagre vai acontecer? Eu acho que eles nem isso imaginavam. Outros estavam aterrados contemplando o séquito que cada dia volteava a cidade, lembrando-se do Mar Vermelho, como eu disse para vocês. Uma vez se abrira perante o povo, e eles acabaram de ver o Rio Jordão se abrindo também. Não sabiam que mais prodígios Deus poderia operar por eles. Neste momento já haviam aceito a existência de que existia um Deus, o Deus de Israel. Eles tinham os seus deuses. Quando você lê a história de Jericó, você vai ver quantos deuses diferentes eles tinham e adoravam ali, os templos que eles tinham ali dos seus deuses. Mas agora eles estavam vendo ali um povo que tinha um Deus que operou coisas visíveis. E não simplesmente como eles tinham lá os deuses que não faziam nada. Aliás, eu li uma vez um comentário de que os povos em volta de Israel ficavam impressionados. Como pode um povo que teve tanta história, tantos eventos de milagres do Deus deles, querer adorar o nosso Deus que nunca fez nada por nós? Os deuses deles eram de pedra, de madeira.
Eles nunca experimentaram nada e viam aquele povo que experimentou tanto, participou de tanta coisa que Deus fez, e aquele povo queria adorar o Deus deles. Eu achei interessante esse comentário. Durante 6 dias, a hoste de Israel fez o círculo da cidade. Veio o 7º dia, e com o primeiro alvor da manhã, Josué arregimentou os seus exércitos. Logo cedo, Josué falou para o pessoal: agora é a hora, se preparem. Determinou-se-lhe agora marchar 7 vezes em redor de Jericó, e a um forte estrondo das trombetas dar uma aclamação em alta voz, pois Deus lhes havia entregue a cidade. A vitória. O vasto exército marchou solenemente em redor das condenadas muralhas. Tudo estava em silêncio total. Apenas o passo cadenciado de muitos pés e o som ocasional da trombeta rompia a quietude das primeiras horas da manhã. Eu não consigo nem imaginar como foi o horror daquele povo de manhã cedo, porque eles não tinham noção o que estava acontecendo, muito menos o que ia acontecer. Dúvida total. Soldados não sabiam se eles se preparavam para a guerra, não sabiam se eles simplesmente confiavam nas muralhas. Total desespero. Os sólidos muros de pedra maciça pareciam desafiar o cerco dos homens. Os vigias sobre os muros olhavam com temor crescente, quando, ao terminar o primeiro circuito, seguiu-se um segundo, então um terceiro, quarto, quinto, sexto. Qual poderia ser o objetivo desses movimentos misteriosos? Que grande acontecimento se achava iminente? Alguma coisa vai acontecer. Não tiveram muito tempo para esperar. Completando-se a 7ª volta, deteve-se a longa procissão. As trombetas que durante um intervalo estiveram silenciosas, prorrompem agora em um som que sacode a própria terra. As muralhas de pedra sólida, com suas torres e seteiras maciças, cambaleiam e levantam-se de seus fundamentos, com fragor caem em ruínas por terra. Eu não sei se você consegue visualizar isso daqui, mas quando eu estava preparando o sermão, me marcou, porque deve ter sido uma coisa assim inacreditável, inesperada. Acho que ninguém nunca contemplou algo daquela magnitude. Não sei quantos assistiram aquele filme, como é o nome aquela região lá na Califórnia, que é bem ruimzinho, Andreas Fault, né? Tem um filme aí que fizeram outro dia e a gente vê a terra balançando, parece que você está vendo a onda do mar correndo assim. Eu imagino que é mais ou menos uma coisa assim que aconteceu, porque essas torres, como nós vimos ali, eram enormes, essas muralhas, e aquilo ali foi chacoalhado e jogado no chão de qualquer jeito. Os habitantes de Jericó ficaram paralisados de terror, e as hostes de Israel entram e tomam posse da cidade. Conclusão. Os israelitas não haviam ganho a vitória pela sua própria força. Eles nunca conseguiriam causar aquilo que aconteceu ali. A conquista fora inteiramente do Senhor, e como as primícias da terra, a cidade com tudo o que continha devia ser votada como sacrifício a Deus. Israel devia impressionar-se com o fato de que a conquista de Canaã Israel deveria impressionar-se com o fato de que na conquista de Canaã não deveriam combater por si mesmos, mas simplesmente como instrumentos para executarem a vontade de Deus, não para buscarem riquezas ou exaltação própria, mas para a glória de Jeová, o seu rei. Essa era a lição que eles precisavam aprender aqui. Não era pelas forças dele e nem para o propósito próprio. Era através do poder de Deus que eles iam conquistar aquela terra toda para a honra e glória de Deus, porque ia cumprir a promessa que Deus fez para Abraão, o pai Abraão, muitos anos atrás. O que antes era uma clara impossibilidade, afinal eles, além de serem experimentados em batalhas e estarem completamente protegidos, agora demonstra ser um nada perante o poder do Deus de Israel. Eu queria contar para vocês uma pequena história, porque quando nós estudamos isso daqui, histórias como essa na Bíblia, a gente tem a tendência de pensar, mas isso aí foi lá naquela época e hoje. Será que Deus opera dessa forma tão poderosa?
Será que Deus faz isso com a gente, se a gente precisar? Poucos dias antes do colapso do comunismo, a vida era difícil para os adventistas na Romênia. Falta de bens de consumo, corrupção política em crescimento e a pobreza dominava a vida do povo. Em meio a tudo isso, havia um adventista chamado Pavel. Ele era um homem rico. Ele havia sido um homem fiel a Deus em tudo o que ele sabia, arriscado crescimento, educação e oportunidades por honrar o sábado e os ensinos bíblicos. Era dono de uma fábrica de roupas que gerava muito dinheiro. Faturava mais de $500 mil por ano e sempre foi muito bem sucedido. Por esse tempo surgiu uma oportunidade de negócio com uma empresa alemã que deveria quadruplicar o seu faturamento. A empresa dele ia crescer muito. Conforme estava ele e a esposa pedindo orientação de Deus se deviam ou não entrar nessa nova fase do seu negócio, a Associação Adventista daquela região fez-lhe um chamado para ser pastor período integral. Eles não tinham a menor ideia de quanto era o seu prolabore, quanto ele ganhava por mês aquela empresa. O salário de um pastor era de $250 por mês. Era mais ou menos 1/10 de 1% daquilo que ele ganhava mensalmente ou poderia ganhar com aquele novo negócio. Ele e sua esposa Dana decidiram entregar tudo a Jesus. Venderam sua linda casa, carros e praticamente doaram tudo que possuíam. Compraram um carro russo bem usado, parecia mais uma caixa com rodas. Assim não fariam os membros das igrejas cobiçosos. Mas encontraram no seu distrito de 4 igrejas em total confusão. Invejas e fofocas estavam sempre em alta, e a luta por poder e liderança era a batalha diária naquelas igrejas. Discussões acirradas eram normais por coisas simples como o serviço de louvor da igreja. As igrejas pareciam tudo menos uma comunidade que seguia Jesus Cristo. O novo pastor começou a imaginar como trazer novos membros para essas igrejas com tanta confusão. Ele decidiu praticar o fundamental. Começou a encorajar as famílias a se unirem por períodos de oração. Ao se ajoelharem juntos, começaram a entender a real condição de seus corações. E isto os levou à confissão e entrega. Como um corpo de crentes, eles aceitaram o poder da cura do Espírito Santo para ser o supremo dirigente de suas vidas como uma bênção à igreja. Em 2 anos, o número de membros das igrejas dobrou. Conforme testemunhavam os seus amigos e vizinhos, somaram uma nova congregação e 2 novos grupos naquele distrito. E agora vem algo que muitas vezes choca. Esse tipo de progresso não passa desapercebido pelo inimigo das almas. Ele preparou um contra-ataque para atingi-los em apenas 2 semanas antes de iniciar uma nova série de encontros evangelísticos que o pastor Pavel ia fazer. Certo dia, ao estar dirigindo próximo a Otelo Rossu, que era uma região onde ele iria fazer essas reuniões evangelísticas, um adolescente resolveu atravessar a avenida sem olhar para a sua direção. Seu carro atingiu no quadril e nas pernas do menino, lançando-o para cima, fazendo-o cair logo à frente do próprio carro do pastor Pavel, sem chance de atingir o garoto novamente, mas dessa vez na cabeça e nos ombros. O corpo do adolescente foi seriamente machucado. Havia sangue saindo pelos ouvidos, nariz, boca e olhos, uma coisa muito terrível. Levaram-no rapidamente para o hospital. Teve uma séria hemorragia cerebral. Sua espinha dorsal foi quebrada em 2 lugares. Um de seus pulmões foi perfurado. Teve seu quadril, braço e perna quebrados. Um time de médicos fez o melhor para salvá-lo, mas sem sucesso. Após sua morte, cobriram o seu corpo com um lençol e finalmente saíram da sala de emergência, deixando o menino. O nome do menino era Meni Meni.
ou melhor, era o apelido, para ser levado então finalmente para o necrotério no dia seguinte, na manhã seguinte. O pobre Meнимene tinha apenas 19 anos. Era bem conhecido naquela cidade. Ele sofria de deficiências motoras. Não conseguia controlar bem seus braços ou pernas e várias vezes esteve para ser morto ao atravessar a rua. As pessoas lhe deram esse apelido, Meнимene, para ridicularizá-lo por ele ter problemas de gagueira. Agora, o pastor adventista havia matado uma das pessoas mais bem conhecidas daquela cidade. O pastor Pavel estava devastado pela perda daquela jovem e inocente vida e pelo estrago que isso causaria para o trabalho de Deus naquele lugar. Afinal, ele ia fazer uma série de conferências ali, no momento em que o Espírito estaria os abençoando tanto. Pavel ficou próximo da cama de Meнимene, orando por ele. Deus, ele disse, o que o povo de Otelo Rossu vai dizer quando eles ouvirem que eu matei um jovem no início de sua vida? Eles sabem que eu sou um pastor. O que irão pensar? Se precisar, estou disposto a trocar a minha vida pela dele. Eu sei que o Senhor é capaz de trazê-lo de volta à vida, se o Senhor quiser. Estou lhe pedindo, por favor, traga-o de volta à vida. Por favor, Deus, por favor. O médico ouviu orando e lhe disse para ir para casa. Ele garantiu ao pastor Pavel que o menino estava morto e era muito tarde para orar por ele. Encare isso, ele disse. Já foi, já passou, acabou. Mas Pavel acreditava em um Deus maior do que aqueles médicos comunistas jamais sonharam que existisse. Voltando para casa, ele e sua esposa passaram a noite toda suplicando e clamando a Deus que se houvesse alguma forma de restaurar a vida do jovem, que Deus o fizesse para a sua honra e glória. Então eles aceitaram a vontade de Deus, seja lá como for. Na manhã seguinte, Pavel retornou ao hospital para encontrar-se com a família do garoto. Mas em vez disso, encontrou uma comoção em volta de Meнимene, o qual estava sentado na cama, comendo. Ele estava vivo. Um séquito de profissionais médicos lotavam o quarto, perplexos e confusos, comparando imagens de raio-x daquela manhã e com aqueles tirados no dia anterior. Sem ninguém poder explicar, as novas imagens de raio-x não mostravam absolutamente nenhum machucado, seja no cérebro, na espinha dorsal, quadril ou pulmões. O jovem apenas tinha um braço e uma perna quebrados. Agora escutem isso. Somando a tudo isso, agora ele falava pela primeira vez perfeitamente. Deus o curou da gagueira. Olha que coisa linda. A gagueira havia desaparecido. E quando o adolescente foi liberado, viram que ele tinha controle completo de seus braços e suas pernas. Deus não somente curou do acidente, curou a gagueira e curou o problema que ele tinha de se mexer, né? Mais um milagre. Você pode imaginar como a notícia correu à cidade. O ataque que o inimigo lançou para destruir a série evangelística tornou-se uma ferramenta que Deus usou para lotar a igreja, onde muitos ficaram para perguntas após cada apresentação. O resultado, a igreja dobrou o seu número de membros. Eu gosto muito de ouvir aquela frase que diz que quando Satanás ataca, quando nós permitimos, Deus transforma aquele ataque do inimigo numa vitória gloriosa para ele em nossas vidas. É isso que a gente precisa confiar. Não importa o problema que nós temos, quando nós buscamos a Deus e entregamos a nossa vida, o nosso problema na mão dEle, Ele transforma aquilo ali numa bênção grandiosa. Esse é o nosso Deus também, o Deus do povo de Israel, o Deus do pastor Pavel. Que desafio eu e você temos na nossa frente? Quantos desafios do passado podemos analisar e ver o poder de Deus atuando e nos livrando ou nos concedendo a vitória? Quanto eu teria para contar para vocês muitas outras histórias, claro que eu não vou fazer. Mas eu sei também que vocês poderiam fazer isso, cada um de vocês poderia dar o seu testemunho.
Mas eu quero contar para vocês que existe uma surpresa para nós, preparada lá no céu. Lá nós vamos conhecer milagres e vitórias que Deus nos concedeu aqui nessa terra que nós não percebemos. Coisas que Ele faz diariamente por nós. Às vezes coisas pequenas que a gente não vê. Às vezes coisas grandes que nós não vemos. Às vezes coisas que, se Ele permitisse que fosse diferente hoje, ia causar uma dor enorme para nós lá no futuro. Deus atua completamente. Falando agora no contexto de igreja. Que desafios temos à nossa frente que não conseguimos ver como alcançá-los? Alguns exemplos. Agora eu estou vindo aqui para casa mesmo. Quem estiver nos visitando, aguenta só um pouquinho. A construção da segunda fase da nossa igreja. A gente quer construir no terreno aí na frente o segundo prédio, classe de crianças, etc. Todo mundo sabe disso. Olhando para o passado, exatamente 10 anos atrás, entramos por aquelas portas ali e testemunhamos um milagre que para os primeiros membros dessa igreja, coisa de 20 anos atrás, nunca imaginariam ou considerariam uma possibilidade muito longínqua. Como na história que vimos, não será pelas nossas forças que alcançaremos esses alvos desejados. Precisamos buscar a Deus, pedindo orientação de como agirmos. Assim como Ele mostrou o método no passado, vai nos mostrar hoje. Ouçam isso. Pela fé caíram os muros de Jericó, Hebreus 11:30. O capitão do exército do Senhor comunicou-se apenas com Josué. Agora aqui vem um detalhe que nós precisaríamos considerar seriamente. O capitão do exército do Senhor comunicou-se apenas com Josué. Ele não se revelou a toda a congregação. Olha o nosso Josué aqui na frente. Ele não se revelou a toda a congregação. E tocava a esta congregação crer nas palavras de Josué ou duvidar das mesmas, obedecer às ordens por ele dadas em nome do Senhor ou negar-lhe a autoridade. Pensa nisso. Qual é o nosso propósito aqui na terra? O que nós precisamos fazer? Como nós precisamos enxergar a pessoa do nosso pastor, as pessoas da nossa liderança? Isso daqui é um trabalho em conjunto. E Deus criou uma estrutura para que isso acontecesse desde lá do passado. Se não fosse assim, não precisava de Josué. Deus faria esse trabalho individualmente. Mas não, Deus é um Deus de ordem. É um Deus onde as coisas acontecem dentro de normas e contextos corretos. A nossa igreja vive dentro de um contexto. Nós temos liderança, nós temos pessoas aqui dentro que têm esse contato com Deus para certas coisas. Não vou dizer agora que você deve simplesmente, não, o que o pastor disser eu faço. Você deve estar em comunhão com Deus para que Ele te oriente a seguir a orientação. Para nós aceitarmos coisas como essa que foi dito aqui para o exército através de Josué, nós precisamos ter fé. Escutem isso aqui, olha. Não podiam ver a hoste de anjos que os acompanhava sob a chefia do Filho de Deus. Esse é o nosso líder. Poderiam ter raciocinado, e nós podemos fazer a mesma coisa. Que movimentos sem significação são esses? Que movimentos são esses? E quão ridícula é a realização de uma marcha diária em torno dos muros da cidade, tocando trombeta de chifres de carneiro. Isso não pode ter efeito algum sobre aquelas proeminentes fortificações. Mas o próprio plano de continuar essa cerimônia durante tanto tempo antes da subversão final dos muros, proporcionou, presta atenção agora, por que aconteceu tanto? Tiveram que fazer seis vezes, voltando. Mas o próprio plano de continuar essa cerimônia das voltas durante tanto tempo antes da subversão final dos muros, proporcionou a oportunidade para o desenvolvimento da fé entre os israelitas. Todas as coisas que Deus faz têm propósito, não são a troco de nada. Só descobre e entende o propósito das coisas de Deus aqueles que buscam a Deus, aqueles que buscam a orientação e viver conforme a direção de Deus.
Se nós não tivermos uma comunhão com Deus, uma vida de relacionamento com Ele, não vamos compreender coisas estranhas que Deus faz para a gente. E por que elas são estranhas? O que é uma coisa estranha? É uma coisa que a gente não consegue compreender. Se nós não temos uma vida junto de Deus, as coisas que Ele faz serão estranhas. Quando nós temos comunhão com Ele, Ele cria dentro de nós fé. Fé o suficiente para aceitarmos aquelas coisas que Deus faz que são estranhas, mas agora por você estar aceitando, elas deixam de ser estranhas. Elas não são compreensíveis, mas não são estranhas mais. Ontem eu fui na casa do Rob e da Letícia, rapidinho para pegar uma coisa, e o Isaac olhou para mim assim, me estranhou, tal, a Nilce. Por que ele estranhou a gente? Por que não estranha o Rob e a Lê, não estranham a Neide? Porque ela está sempre lá, o Rob e a Letícia estão sempre com ele. Mas nós fomos estranhos. Agora, fica 10 minutos com ele, ele não compreende ainda quem você é, por causa da idade dele, mas já é uma face mais familiar. As coisas de Deus são estranhas quando nós não conhecemos a Deus. A hora que você conhece a Deus, as coisas dele deixam de ser estranhas. Incompreensíveis, é verdade, que nem sempre ele revela tudo, mas deixam de ser estranhas porque nós confiamos na pessoa que está fazendo aquilo. Deviam impressionar-se com o fato de que sua força não estava na sabedoria do homem, nem em seu poder, mas unicamente no Deus da salvação. Deviam assim acostumar-se a depositar inteira confiança em seu divino líder. Deus fará grandes coisas por aqueles que nele confiam. Agora ouçam isso. A razão pelo qual seu povo professo. Você professa ser parte do povo de Deus? A razão pela qual o seu povo professo não tem maior força é que confiam tanto em sua própria sabedoria e não dão ao Senhor a oportunidade para revelar seu poder em favor deles. Ele auxiliará os seus filhos, crentes em toda emergência, se nele puserem confiança e fielmente lhe obedecerem. A pregação do Evangelho precisa ser feita com poder e eficiência. Será que está nos faltando poder para evangelizar aqui o sul da Flórida? Será que estamos duvidando da promessa que Jesus nos fez de que estaria o Consolador, que enviaria o Consolador que nos ensinaria o que falar? Será que os planos que temos feito estão muito focados nas nossas próprias forças ou capacidade e não na fé de que o Espírito de Deus operará da mesma forma que operou em Jericó ou operou na situação do pastor Pavel? Será que não estamos tomando nossas trombetas e marchando em volta do nosso alvo, obedecendo a ordem do Mestre? Ide. Quanto a nossa comunhão com Deus, será que ela está eficiente, por isso não conseguimos, ela está ineficiente, por isso não conseguimos aceitar os planos de Deus pela fé? Assim, se vós sendo maus, isso Mateus 7,11, assim, se vós sendo maus sabeis dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará o que é bom aos que lhe pedirem. Para terminar, eu faço com vocês um convite. O meu convite e apelo é para que vocês busquem ao Senhor, pois vocês o encontrarão. Clamem a Ele, pois Ele está bem pertinho de você. Se o buscarmos todos os dias, se aceitarmos a oferta que Ele nos faz, de um relacionamento pessoal com Ele, Ele operará uma transformação tal que em nós, que assim como Jesus exclamou, poderemos fazer o mesmo trabalho que Ele fez. Olha o que Ele exclamou: todo o poder me é dado nos céus e na terra. Eu gosto muito da frase que Jesus disse: vocês vão poder fazer mais do que eu fiz, porque nós vamos estar aqui com o Espírito Santo e mais tempo. Ele ficou pouquinho de tempo. Nós podemos trabalhar mais do que Ele trabalhou. Quer enfrentar os problemas com um gostinho de vitória na boca? Busque a Jesus. Quer a vitória das vitórias, a vitória final, a vitória sobre o pecado, a vitória sobre a morte? Busque a Jesus. Não se deixe derrubar pelas dificuldades que o inimigo coloca à sua frente.
Não se sinta ineficiente ou impotente diante do teu muro de Jericó, que está à tua frente. Com Jesus, você transporá essas barreiras. Mas lembre-se, Ele lhe dará a vitória por seu poder. Hoje é o dia da tua vitória sobre o inimigo. Hoje, amanhã, depois de amanhã. Todos os dias. Mas há apenas uma condição somente para se obter a vitória. Enfrente o inimigo, usando as armas de Deus, com Jesus como seu comandante, hoje e sempre. Que Deus abençoe vocês, que você realmente agarre nos braços de Jesus e fale: eu preciso de vitória, me ajude. Vamos nos levantar para a oração final. Querido Deus e Pai que estás nos céus, Senhor, cada dia nós descobrimos que não somos nada. Descobrimos isso através das decisões que tomamos e nos damos mal. Ou às vezes nos damos bem, mas não sentimos o gosto da vitória, porque os métodos que usamos não foram os teus métodos. O Senhor é tão misericordioso que muitas vezes nos deixa obter a vitória. Mas, Senhor, nós queremos aprender a obter essa vitória através do teu poder e não do nosso. Precisamos aprender a ser humildes, a entender que sem ti não somos nada. Então, por favor, Pai, tome cada um de nós pelas mãos, nos acompanhe nos caminhos que andaremos por essa terra e nos prepare a sermos fiéis luzes nas tuas mãos e que o teu poder flua através de nós para que pessoas conheçam sobre Jesus por causa de nós. Amém. Muito obrigado, porque temos a oportunidade de viver esse tempo aqui nesse planeta e sermos teus instrumentos. Use-nos segundo a tua vontade, é o que eu peço em meu nome e em nome de cada um aqui que estamos fazendo isso, mas principalmente no nome de Jesus, o nosso Salvador. Use-nos, Pai. Amém, Senhor.